eu vou tratar sobre o assunto dividendos. Não sei se vocês já conhecem, mas nada mais é do que uma forma de você receber uma renda dentro da sua conta bancária, da sua corretora, simplesmente por você realizar investimentos. E tem diversas formas de você fazer isso, inclusive começando a partir de R$ 10. Eu vou apresentar para vocês basicamente tudo que vocês precisam saber em questão de dados, em questão de qual que é a melhor maneira de você ter essa renda com previsibilidade, né, no caso com ações, com fundos imobiliários, ou mesmo com diversos outros tipos de investimento que tem por aí, inclusive nos Estados Unidos. Eu vou falar de alguns deles e dos mais importantes e também o que eu faria e o que eu faço já, porque eu já invisto há quase 10 anos e recebendo dinheiro todo santo mês. Você também pode começar a partir de R$ 10 e aqui eu vou passar nessa live em poucos minutinhos tudo que você precisa saber, beleza? Só vou verificar aqui se o áudio está ok, se vocês conseguirem me confirmar também já ajuda. Deixa eu dar uma olhada aqui se está tudo certo, se o áudio está ok. Beleza, tá ok. Vou continuar então. A primeira parte que eu gostaria de falar para vocês é o que seriam dividendos, né, ou proventos. É uma forma de você receber dinheiro quando você realiza um investimento. É uma participação de lucro. Sabe PLR no serviço, que eu acredito que vocês já devem ter escutado falar? Se vocês não escutaram falar, é quando distribui uma parte do lucro para os seus funcionários ou para aquela equipe em si. Assim como ocorre em empresas, também vai ocorrer quando você se torna sócio graças aos investimentos. E você consegue fazer isso tanto por fundos imobiliários, investindo neles, nas cotas deles, daí você recebe parte de um aluguel, ou com ações, que daí você investe nas ações e elas distribuem para você parte do lucro delas referente àquilo que você investiu. Se você investiu R$ 10, sei lá, no Brasil, normalmente você consegue facilmente receber R$ 1 a cada R$ 10 investidos por ano, porque tem várias empresas aí que pagam acima de 10% de dividend yield. Então, esse aí já colocando a mesma base para todos, né? Caso vocês não saibam o conceito de dividendos. E por isso mesmo que esse tema é muito importante, porque a gente pode receber tanto em reais quanto em dólares. Imagina só você receber na sua conta todo santo mês dólares sem precisar trabalhar. É exatamente dessa forma que diversas pessoas milionárias fazem com que elas tenham tempo de vida de qualidade e ao mesmo tempo ganhem muito dinheiro sem precisar trabalhar. E a técnica, a estratégia que a gente vai utilizar aqui principalmente é você construir riqueza a longo prazo, não apenas a curto prazo, tá? Eu não quero que você invista e no mês que vem você pegue um pouquinho só de dinheiro. Não, eu quero que você invista todo mês para com que você consiga construir cada vez mais um salário dos investimentos, por assim dizer, os dividendos, cada vez maior. Porque conforme passa o tempo, mais necessidades você vai querer ter, maior tranquilidade, maior conforto, e é isso que a gente quer construir aqui, entendeu? Beleza? E quais são as regras gerais que você tem que entender sobre dividendos, né? Que basicamente, nos investimentos, quando você pensa no processo de investir, eu vou até mostrar um gráfico que talvez auxilie nessa questão de você observar no processo de investimento. A gente vai ver mais ou menos um gráfico assim, ó, que seria o momento que você busca educação financeira, você melhora, você gera novas economias, você consegue gastar menos do que você ganha e investe o dinheiro. Cada vez que você investe, cada mês que passa, você investindo bem, utilizando do conhecimento de educação financeira para fazer os melhores aportes, escolhendo os melhores ativos, vai crescendo o seu dinheiro, essa construção, que é o processo do meio aí, até chegar o usufruto. No usufruto é quando você vai desfrutar mais dos seus dividendos, porque nesse processo de construção, basicamente você vai querer que cresça seu patrimônio, você vai querer que cresça o dinheiro que você colocou lá. Não necessariamente você vai precisar ficar pegando dinheiro todo santo mês, entendeu? É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Por exemplo, se você hoje só tem R$ 100 para investir, por que você vai querer receber R$ 10 por mês? R$ 10 vai mudar a sua vida? Não vai. É melhor, às vezes, você pegar esses R$ 100 e colocar em algo que vai crescer para com que você tenha 1.000, 2.000, 10.000 e assim receba R$ 1.000, assim receba R$ 2.000 ao invés de receber R$ 10 apenas, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Nesse processo de construção é uma valorização do seu capital que vai ser seu foco, enquanto que no usufruto é para você receber os dividendos, receber parte do lucro daquilo que você investiu e o último processo que é a transferência, que é quando você quer passar para os seus filhos, quer deixar uma herança, quer deixar um legado, aí vai da sua preferência. Muita gente até prefere utilizar de todo o dinheiro até o final da vida. Aí tem outras estratégias que inclusive eu posso pegar como tópico para uma outra live. Mas, tanto para quem quer deixar para os filhos, quanto para aquela pessoa que quer gastar até o final da vida, os dividendos, tá, tudo bem. Os dividendos tem como você ter um bom objetivo, entendeu? Porque se você pode muito bem deixar os dividendos para os seus filhos, ou mesmo usufruir dos dividendos até o final da vida e tirar a parcela do seu patrimônio, entendeu? Você ficar usufruindo tanto do seu patrimônio que você acumulou no final da vida, quanto dos dividendos. Enfim, não vou me prolongar muito nisso.
E eu vou apresentar só mais um gráficozinho bem interessante aqui para vocês, que basicamente mostra o que eu falei, que talvez a maioria dos brasileiros estejam passando na primeira fase, que é essa fase aí de inversão, né, que você está tendo mais dívidas, você está tendo mais gastos do que ganhos. Aí com a educação financeira você consegue chegar no nível de fundação, que é quando você ganha mais do que você gasta, e daí você consegue investir. Aí chega no processo de multiplicação, que é um dos investimentos, que inclusive é o tema aqui do perfil, né, é o tópico que a gente está tratando tanto na questão de multiplicação de capital, quanto também de dividendos, do quanto você consegue receber parte do lucro daquilo que você investiu. E a parte de manutenção e sucessão. Manutenção é só você manter aquele patrimônio que você tem e ficar recebendo dividendos. O nosso foco principal na live vai ser a parte de multiplicação e manutenção, principalmente manutenção, tá bem? Então, se hoje você quer multiplicar seu dinheiro com segurança, com mais confiança e receber grana todo santo mês, fica aí na live que eu tenho certeza que vai te ajudar, tá ok? Então, dito bem essas primeiras coisas, vamos entrar para a primeira regra que eu gostaria de deixar bem claro para vocês. A primeira regra é, pô, dividendo faz diferença? Olha, essa tabela aqui talvez seja mais difícil de vocês conseguirem visualizar, né? Mas eu vou traduzir ela para vocês. Basicamente, esse aí mostra, eu peguei os maiores retornos da Bolsa Brasileira desde a origem da nossa moeda. E desde a origem da nossa moeda, a gente percebe que 80% do retorno dessas empresas, né, vieram de dividendos, desses maiores retornos, entende? Dessas empresas aí que performaram muito bem nos últimos anos, nos últimos 30 anos. E entre os 3 primeiros lugares, por exemplo, está a FESA 4, que é a Ferbasa, tá o Itaú, Unipar, Itaúsa, Petrobras, WEG, Vale, Gerdau. Essas empresas, talvez algumas delas você conheça. E pegando por números, a Ferbasa, 63.622% ela teve de retorno nos últimos 30 anos, que é um baita retorno, tá? Um baita retorno. Mas, se pegarmos a questão dos dividendos, né, o quanto que ele contribuiu, vemos que foi 81%. Olha só o quanto de dividendos. E daí tem todas as outras informações do retorno anualizado, do quanto foi em média 24%. Se a gente pega essas 8 aí que eu coloquei, que são as que tiveram maior retorno nos últimos 30 anos, já vemos que ficou acima de 20% de rentabilidade anual média. Imagina você receber mais de 20%, exatamente. Tem como você fazer isso através de ações também. Aí você investindo nessas empresas que eu citei aí, você conseguiria um retorno acima de 20% nos últimos 30 anos, isso anual. Então bem acima da renda fixa, bem acima de diversas métricas que você pode olhar por aí. Mas estamos considerando que está sendo reinvestido os dividendos. Por isso mesmo que o dividendo faz uma boa parte, faz uma participação muito grande no crescimento do seu capital. E talvez vocês podem estar pensando, caramba, Guilherme, mas o dividendo sai da onde, né? Como que a empresa consegue entregar tanto dinheiro assim na mão dos seus investidores? Na verdade, o dividendo ele sai do próprio lucro da operação. Inclusive, se a gente observa esse gráfico que aí está pegando de forma internacional aquelas empresas que pagam dividendos, vemos que empresas que pagaram dividendos e cresceram aquilo que ela pagou, elas apresentaram maior crescimento, né? Principalmente esse daí de 15.874, nesse gráfico aí o maior que tem, né? É basicamente aquelas empresas que aumentaram seus dividendos e continuaram pagando desde 1973 até 2024. Ou seja, as empresas que pagam dividendos é um bom sinal, entende? São empresas que são mais estáveis, são empresas que apresentam bons resultados. Eu vou até dar exemplo de algumas empresas aqui que pagam bons dividendos no Brasil, mas entendam que os dividendos sim importam, mas eles saem da empresa. E então, se eu tenho um mercado e no mercado eu tenho 1 milhão no caixa, ou mesmo no mercado eu distribuo 1 milhão para os acionistas ou troco de conta, por exemplo, quem é empresário deve saber de forma mais fácil. Se você tem uma pessoa jurídica e tem R$ 1.000 na conta da pessoa jurídica e do nada tira aqueles R$ 1.000 e coloca na sua conta, é como se você estivesse entregando um dividendo para você, entendeu? Mudou alguma coisa? Mudou seu patrimônio? Não mudou. Por quê? Porque o valor da sua empresa, o valor de caixa que você tinha é a mesma coisa que aquilo que você está recebendo na sua conta. Então, na verdade, a empresa em si, os dividendos, não pagar dividendo ou pagar dividendo, não diferencia tanto assim no valor dela, né? Só apresenta esse aspecto que ela é uma boa empresa que está dando lucro e está conseguindo contribuir com seus investidores. Então, sim, é um aspecto, tanto na questão psicológica, ajuda, porque você vai estar recebendo todo mês um dinheirinho, quanto também nesse quesito de fundamentos, que é uma empresa que está dando lucro, uma empresa que apresenta bons resultados, senão ela não estaria distribuindo dividendos, entendeu? Normalmente as empresas que distribuem dividendos são aquelas empresas lucrativas, que estão com excesso de caixa, ou mesmo não têm o que investir no crescimento delas. São aquelas empresas que já estão bem maduras, entende?
E tem uma desvantagem a questão dos dividendos, eu vou ser bem sincero com vocês. Qual que é a desvantagem, então? Porque aqui eu quero ser total transparente. Eu não quero só apresentar as partes boas. Tem desvantagens. Uma das desvantagens é a questão que eu até assinalei aqui, né? Mas dá para enxergar basicamente que tem a vantagem de demanda, a vantagem de oferta e a vantagem de escala. No caso das empresas de dividendos, elas não participam dessa vantagem de escala. Por que elas não participam dessa vantagem de escala? Porque elas não têm o dinheiro sobrando, elas distribuem para os seus acionistas o dinheiro, ela não pega o dinheiro e investe no seu próprio crescimento. Então essa vantagem de escala, essa vantagem competitiva, ela não tem. E isso é a desvantagem dela, entende? Ela não ter uma vantagem de escala é a desvantagem dela. É isso que eu quero dizer para vocês. E é um baita prejuízo se você for ver em nível de concorrência. Imagina só uma empresa que está investindo nela mesma. Vamos supor, você tem lá R$ 1.000. Você tem sua empresa, você prefere dar esses R$ 1.000 para os seus sócios ou pegar esses R$ 1.000 e comprar mais produtos e serviços para com que você venda cada vez mais ou mesmo melhore a qualidade do seu produto? Percebe que quando você pega os dividendos, aquelas empresas que não pagam dividendos e investem no seu crescimento, elas conseguem se multiplicar muito mais do que as empresas de dividendos, entendeu? Não adianta você achar que não tem almoço grátis, entende? Tem um custo, e o custo é a parte da escala. Empresas de dividendos dificilmente vão conseguir escalar tanto quanto aquelas de crescimento. Então, essa vantagem competitiva ela já não teria. Portanto, para a gente passar para a segunda regra, né? Essa primeira regra, então, é que os dividendos saem do caixa e são descontados do preço. Porém, mesmo assim, empresas de dividendos deram belos resultados, como podemos ver aqui na imagem. As empresas de dividendos que aumentaram dividendos cresceram bastante, enquanto que no cinzinha aí, que é o do meio, de baixo, os cinzinhas, basicamente são as empresas, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que têm tanto crescimento quanto dividendo, mas não é totalmente focada em dividendos, enquanto que aquelas que eram focadas em dividendos e aumentavam essa participação, essa distribuição, elas tiveram um retorno bem maior. E os dividendos são meio que o excesso de caixa operacional que é distribuído para os seus acionistas. Mas agora indo para a segunda regra que eu gostaria de passar para vocês, que é a questão de o caixa, ações e dividendos, eles compõem o mesmo patrimônio, tá? Não é um patrimônio diferente. Então tudo que a empresa distribui é o mesmo patrimônio, como eu tinha falado para vocês. Aqui, independente de se ela deixa para ela e ela investe para multiplicar, para ganhar escala, a empresa em si, o negócio, vai continuar sendo da mesma forma seu. Porque se você colocou R$ 10, R$ 100 em uma empresa, investiu nela e deu esse voto de confiança para ela, né? Basicamente, você está acreditando que ela vai utilizar melhor desse recurso que você deixou com ela, esses R$ 100, ou para multiplicar investindo nela mesma, ou para ela conseguir fazer algo que distribua depois de volta para você mais dinheiro do que aquilo que você colocou. Basicamente, em investimentos é assim que segue a regra. Você não vai querer colocar dinheiro para você receber menos depois. E quando você pensa em dividendos, você vai querer acumular cada vez mais dividendos para a sua vida toda, tendo uma certa previsibilidade. Agora, na questão de multiplicação patrimonial, você quer que o negócio seja bem escalável, você quer que ele tenha crescimento, entende? Inclusive, se a gente pega aqui para provar para vocês que o dividendo basicamente compõe o que é o patrimônio do ativo, então não diferencia em nada pagar dividendo ou não pagar, fora esse aspecto psicológico e esse aspecto de apresentar que a empresa tem bons fundamentos, né? Mas na prática, assim, se olha da parte contábil da coisa, não muda muita coisa, porque se a gente pegar a própria Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, se a gente compara o S&P 500 com a Berkshire, vou até mostrar aqui um outro gráfico, e dependendo do período que você pega, o S&P 500 ganha ou a Berkshire ganha. Mas, se olharmos desde 1960, que daí é um histórico maior, porque a gente está falando de investimento a longo prazo, comparando a Berkshire com o S&P 500, olha só o retorno. De 1960, na década de 1960, o BRK é a Berkshire, que é a carteira do maior investidor do mundo. Vemos que foi 31,2%, enquanto o S&P 500 teve um retorno de 4,2%. Com certeza, no final, a gente verifica que, basicamente, ela sempre teve um excesso de retorno, né? Fora 2010. Na década de 2010, a Berkshire teve uma performance pior que o S&P 500. Mas no resto, vemos que ela teve um retorno bem acima. E por que isso, né? Porque se a gente pega desde a década de 60 do Warren Buffett, ele comprou as ações da Berkshire por $11,25 lá na década de 60. E hoje elas estão valendo 730 mil.
dólares. Então, uma pessoa que tivesse investido nela apenas 11 dólares nessa década de 60, hoje teria mais 730 mil dólares, sem dizer outro dinheiro, né, que você tivesse investido. Então, aqui eu estou pensando num caso bem, num exemplo de uma empresa que não paga dividendos. Essa empresa focou mais em multiplicação de capital. E para vocês verem que a Berkshire, mesmo não pagando dividendos, ela conseguiu ter um retorno bem surpreendente, acima das SP 500, assim como aquele outro gráfico que eu tinha mostrado para vocês, que a empresas de dividendos e que aumentam seus dividendos, também conseguem ganhar do SP 500. Então, se você quer ganhar do SP 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, um dos caminhos é você focar em boas empresas, né, em bons negócios, como o caso do Berkshire, para multiplicar seu capital, ou você focar em empresas que estão aumentando seus dividendos, que estão aumentando a participação de lucro que distribui para você. Casos esses de empresas seriam as Dividend Aristocrats, Dividend Kings, são tipos de empresa que aumentam muito seus dividendos. As Dividend Aristocrats são aquelas empresas que aumentam há 25 anos consecutivos, elas estão aumentando sucessivamente seus dividendos, a distribuição de dinheiro que ela paga para você, por você ter investido nela. Enquanto que as Dividend Kings são aquelas que estão aumentando há 50 anos consecutivos. Então imagina só que doido, né? Por isso mesmo que é interessante você focar nesse tipo de empresa quando você quer ter um pouquinho mais de previsibilidade e receber todo mês um dinheirinho em dólar, entendeu? Se você quiser saber quais são essas, é só você pesquisar na internet que você encontra facinho. Dividend Aristocrats ou Dividend Kings. Sempre está se atualizando. E daí, beleza, dito tudo isso, agora que vocês entenderam que o dividendo, ele importa sim, mas ele vai basicamente sair do patrimônio daquela empresa, então se antes ela tinha R$ 1.000 em caixa, se ela utiliza para ela mesma, ela vai ganhar escala. Mas se ela não utiliza para ela mesma, ela pode distribuir. Porém, os R$ 1.000 vão continuar sendo R$ 1.000. É isso que eu quero dizer. Faz parte do patrimônio dela. E daí, qual que é a melhor forma da gente usufruir disso? Eu coloco até essa imagem que, basicamente, com imóveis, né? Se você tem imóveis, se você consegue colocar um imóvel para alugar, você tem uma previsibilidade maior, não concorda? Porque o inquilino dificilmente ele vai sair do nada da casa que você deixou para alugar. E isso daí você consegue fazer, não precisando comprar uma casa de 200 mil, 300 mil, 400 mil. Tem como você fazer isso através de fundos imobiliários. Inclusive com uma previsibilidade bem mais interessante, né? Porque quando você tem um imóvel e tem um inquilino apenas, imagina só, o inquilino pode muito bem ser inadimplente, não pagar em dia, ou mesmo ele sair do seu apartamento e você ter que achar uma outra pessoa, aí você vai ter esse período de vacância, ele está tendo que pagar imposto, manutenção do apartamento e não está alugando ele. Então tem todos esses intempéries que não deixa tão previsível assim quanto os fundos imobiliários que você consegue, imagina, deixando um fundo imobiliário que tem aí dezenas de imóveis, qual que é a dificuldade qual que é a probabilidade, né, de algum inquilino dele acabar saindo? É baixa. Por isso mesmo que quando você investe em fundos imobiliários, tem essa segurança maior de diversificação imobiliária, tanto geográfica quanto de inquilinos. Isso é bem legal. Então, se a gente pega aí a média da questão de uma carteira, seja ela de ações ou fundos imobiliários, né? E você pensa assim, eu quero ter 5% ao ano de rentabilidade de entrega de dividendos. Então, um exemplo, eu estou com 1 milhão, eu quero receber 50 mil ao ano. 50 mil ao ano é 5%. É plausível isso daí com uma carteira de fundos imobiliários e ações. Agora, se você quiser receber, por exemplo, 15%, você tem 1 milhão, você acumulou 1 milhão, você quer receber 150 mil ao ano, que daí daria mais de 10 mil reais ao mês, aí já você precisaria de mais de 1 milhão. Por quê? Porque 15% é um valor que tende a consumir seu patrimônio, entendeu? Então você não vai poder receber 15% de dividendos anualmente, todo ano, assim, não tem como. Eu não vou dizer impossível, mas é muito difícil acontecer, então a gente tem que ser realista. E pensando de forma realista, tanto com imóveis, com fundos imobiliários, igual eu estou mostrando nessa imagem, quanto também com ações, é bem difícil, tá? Mas tem a questão de quando você investe em fundos imobiliários, inclusive vou até colocar uma imagenzinha aqui, que facilita, né? Essa imagem mostra que basicamente fundos imobiliários é bom, por quê? Porque ele ajuda no psicológico, porque a gente sabe que naquele dia do calendário a gente vai receber o dinheirinho na conta. Isso ajuda a gente a querer, motiva para continuar investindo e em acreditar nos investimentos. Diferentemente do caso de empresas que não são dividendos, que ficam variando, caindo, subindo, e às vezes deixa aquela parte ruim, né? Achando que investimento é perda de dinheiro, achando que investimento não funciona. Por isso que esse aspecto psicológico dos fundos imobiliários é um outro ponto, sem dizer a previsibilidade que eu já comentei,
mas falei da rentabilidade também, né, que nos fundos imobiliários 15% é algo difícil de ocorrer, mas 5%, 10% já é algo mais prático, já é algo mais factível, entendeu? A gente pode pensar, inclusive, eu já vou até mostrar para vocês um gráfico mostrando a média do quantos fundos imobiliários tiveram, mas não se adentrando tanto a isso, entenda que sim, ele ajuda nessa psicologia. No Brasil hoje os dividendos são isentos de IR, enquanto que se, por exemplo, você vai vender, né, um fundo imobiliário, ele acaba pagando 15% sobre o ganho, dependendo, né, de como você realizar isso, e daí sobre o lucro que eu estou dizendo, tá? Não é sobre a receita, não. Mas você pode também ter algumas isenções caso você realize, por exemplo, você realiza uma venda com lucro e depois uma venda com prejuízo, você pode fazer dedução desse imposto. Então, o foco não seria você vender os fundos imobiliários para você não precisar pagar imposto, mas se você quiser vender, tem essa parte ruim, entendeu? De você investir através de fundos imobiliários. Assim como teria com imóveis, porque, por exemplo, se você investe em imóveis, imagina só, você vai ter que pagar imposto também. O imposto de renda, o imposto sobre o ganho de capital, né? Então, fica elas por elas se você pensar em venda de patrimônio. Por isso mesmo que dividendos no Brasil tem grande vantagem. São poucos países que acabam tendo dividendos isentos de imposto. Então, essa parte de isenção de imposto nos dividendos dos fundos imobiliários é muito bom. Em seguida, eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma outra imagem bem interessante, que seria qual? Basicamente, será mesmo que vale a pena você ter 100% da sua carteira de investimentos em dividendos? Será que vale a pena isso? Na verdade, quem distribui tudo tende a crescer apenas a inflação, não mais do que a inflação. Então, se, por exemplo, você pega uma carteira que só entrega dividendos para você, pode ser que você tenha só um ajuste da inflação, se você não reinveste esses dividendos, entende? Esse é um risco que você acaba tomando, porque se você vai querer crescer sua renda mais do que a inflação, talvez seja interessante você ter uma parcela também em crescimento, que é uma das coisas que a gente vai mostrar no final do quantos por cento seria ideal para você ter para crescimento e os quantos por cento para você ter para dividendos, entende? E pensando aí em dividendos, né, as cotas vão andar de lado, normalmente, de fundos imobiliários ou de ações que pagam muitos dividendos, e enquanto que os imóveis, eles acabam repondo a inflação no longo prazo, que a gente vê em qualquer lugar aí, né? Eu até vi aqui que eu trouxe alguns dados, né, tanto de estudos acadêmicos, que mostram que uma boa prática é você ter, por exemplo, sua carteira 60% dos proventos, e reinvestir o restante, entendeu? Ou seja, dos proventos, dos dividendos que você receber da sua carteira de investimentos, você não utilizar todos eles. Você pegar 60%, 80% e o resto você reinveste com que a sua carteira continue crescendo, entendeu? Vamos supor, se você tem, por exemplo, uma carteira de 1 milhão e você recebe 100 mil, certo? No ano. Você recebeu esses 100 mil no ano. Você vai pegar os 100 mil e usar para sua vida? Não. O ideal é você usar 60 mil, 80 mil, 60 mil melhor ainda, né? E os outros 40 mil você coloca de volta no 1 milhão, para ele virar 1 milhão e 40 mil. E daí no ano que vem você não vai receber só 100 mil, você vai receber mais, você vai receber 104 mil, coisa assim, entendeu? E daí você vai aumentando cada vez mais o seu patrimônio e ao mesmo tempo você vai podendo utilizar cada vez mais o dinheiro, entendeu? Fica uma bola de neve. Fica uma bola de neve e talvez vocês podem estar se perguntando também: ah, Guilherme, mas beleza, você falou tudo isso, né? Esse efeito de bola de neve, que cada vez mais eu vou conseguir usar dos meus dividendos, eles vão ficar crescendo para mim. Beleza, eu vou investir e daí eles vão retornar dinheiro para mim todo mês e daí esse dinheiro eu reinvisto, faço com que ele fique maior, maior e maior, a ponto de, igual esse desenho está mostrando aí, vai crescendo o meu patrimônio e vai crescendo o quanto eu recebo. Sim, exatamente. Mas você pode também ter uma dúvida, né? De, por exemplo, mas que tipos de empresa que funcionam dessa forma, tal. Esse gráfico aqui, ele consegue mostrar bem esse aspecto. Que tipo de empresa ou que tipo de negócio. No eixo Y está o valor, no eixo X está o tempo. O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar aqui, por exemplo, todas as empresas que estão embaixo aí, na parte de valor e tempo, que tem pouco tempo de história e tem pouco valor, são aquelas empresas que estão focadas no quê? Estão focadas no crescimento, no Czinho aí. Ou seja, toda vez que a gente pensa em uma empresa que está querendo investir em crescimento, vamos ver que essa característica de ela ter pouco tempo e provavelmente o valor dela é baixo. Então, ela ainda tem que se mostrar segurança, credibilidade e
crescer sua receita, né, tal, mostrar os parâmetros fundamentalistas melhores para com que ela consiga se multiplicar e daí ela chegue no D, que seria uma empresa de dividendo. Então, toda empresa, na sua maturidade, se torna de dividendos. Para pensar que tipo de empresa que a gente pode colocar como exemplo. Exemplo, a própria Coca-Cola. A Coca-Cola é uma empresa de dividendos, por quê? Uma Colgate, empresas aí muito grandes que a gente já utiliza no automático. Por quê? Porque essa empresa é difícil ela crescer mais do que ela já é. Ela vai querer ganhar market share só. Ela não vai querer crescer por 3, 4, 5 vezes, porque não é tão simples assim. Uma empresa que já está em bilhões é muito difícil. Se você pega a escala de 1 para 1000, você fazer R$ 1.000 para R$ 2.000 é muito mais fácil do que você fazer 100 milhões para 200 milhões. E 100 milhões para 200 milhões é muito mais difícil, é muito mais fácil, né, de fazer do que de 100 bilhões para 200 bilhões, entendeu? É muito dinheiro, pessoal. E se a gente pega até em escala de segundos, a gente consegue ver isso, enquanto que 1 milhão de segundos é questão de dias, 1 bilhão de segundos é anos. Então é um outro nível de escala, entendeu? Por isso mesmo que empresas que são muito grandes, elas acabam distribuindo seus dividendos. Elas não focam muito em crescimento, enquanto que aquelas que não distribuem dividendos, elas são aquelas que estão focadas em crescer ou não tem lucro suficiente para distribuir o dividendo, tem esse viés também. Mas aqui a gente está pensando nas boas empresas, empresas com boas práticas. Aí agora você pode estar também se perguntando, caramba, Guilherme, mas que tipo de empresa poderia se encaixar no C? No C, na empresa de crescimento, eu coloquei algumas aqui, que é a Localiza, a Raia Drogasil, a Fleury, são empresas que eu invisto e que eu acho bastante interessante. Não vou recomendar nada para vocês, mas são empresas que estariam na etapa de crescimento aqui do Brasil. E quem que estaria no meio termo aí, na etapa entre crescimento e dividendos? A própria WEG é uma baita empresa do ramo industrial aqui brasileiro, ela acaba vendendo internacionalmente, então é uma empresa exemplo nossa, a gente tem que ter muito orgulho dela, e ela está entre o caminho de crescimento e de dividendos. Em algum momento ela vai chegar na sua maturidade e começar a entregar mais dividendos do que aquilo que ela investe em crescimento. Agora, aquelas empresas de dividendos mesmo, que está no topo aí do gráfico, seria caso da Ambev, seria caso da Engie, empresas, Ambev, eu acho que você consome às vezes no final de semana, né? Que é a empresa de bebidas alcoólicas. Então, imagina só, o quanto que ela consegue pagar de dividendos com todo esse lucro que ela tem das pessoas consumindo, percebe? Esse daí é um tipo de coisa que as empresas como ela conseguem ter como vantagem, atrair os investidores através dos dividendos. Mas, mais uma vez, as empresas de crescimento, elas não distribuem os dividendos para poder investir no próprio negócio, para não perder espaço com a concorrência. Então, não entenda que a empresa de crescimento é ruim por não distribuir dividendo. Não, só é uma estratégia diferente e é legal você ter as duas na sua carteira, tá? Então, por fim, evite a carteira de 100% de dividendos, tá? Eu espero ter sido claro aqui com vocês. E daí, quando vocês forem focar em bons negócios, tal, foquem em reinvestir seus dividendos. Por quê? Porque tem um efeito de cascata quando você pensa no reinvestimento de dividendos. Mostrando aqui, por exemplo, esse gráfico, a gente consegue ver na linha azul, que é o valor dos fundos imobiliários, ou seja, aqueles investimentos de imóveis, né, que você coloca seu dinheiro basicamente na mão do gestor e o gestor ele investe nos imóveis com diversos inquilinos em geografias diferentes. E em azul está o retorno dos fundos imobiliários histórico desde 2013, pegando aí um intervalo de 10 anos, enquanto que em verde está um gráfico mais variável, é o dividend yield, que é o quanto de dividendos que foi pago pelos fundos imobiliários. Isso na média, tá? Na média. Então, nesse gráfico, a gente consegue inferir o quê? Que, basicamente, a média de pagamentos dos dividendos nos últimos 10 anos, pegando em décadas para a gente pegar em longo prazo, é 8%. Então, 8% a gente já consegue pensar como algo plausível de você se receber anualmente. Ou seja, em uma pessoa que investe 1 milhão, ela poderia receber 80 mil facilmente ao ano. Pode ser mais ou pode ser menos, tem períodos aí que foram até mais. Por exemplo, em períodos que a renda fixa fica muito alta, aqueles títulos, aqueles fundos imobiliários de papel, acabam pagando bastante, principalmente por conta da renda fixa, ou mesmo porque cai muito o preço deles. Daí quando cai muito o preço, eles acabam se valorizando o dividend yield, né? Porque o dividend yield é a relação do preço dos dividendos em relação ao preço, entendeu? Se o preço cai bastante, basicamente aumenta o dividend yield, porque ele é o denominador da equação. Aí, se a gente pega no gráfico verde, vemos essa média. Então, 8% seria um valor plausível de você se receber. Ah, Guilherme, eu quero receber não sei quanto. Beleza, você pega esse valor e divide por 0,08. Aí você vai conseguir descobrir o quanto você precisa ter investido em fundos imobiliários. Embora 100% de fundos imobiliários não seja ideal, mas já é uma métrica.
Vamos fazer o cálculo, por exemplo. Ah, Guilherme, para mim 20 mil por mês já estaria ótimo. Beleza, você pega 20 mil, divide por 0,08. Daí você vai ver 0,008, né, no caso. 20 mil dividido por 0,008. Aí você vai ver que você precisaria de 250 mil recebendo. Ah, porque tem que fazer a multiplicação também, porque aqui eu estou pensando no dividendo anual, né? Então, no caso, vocês teriam que pegar 20 mil vezes 12. Se vocês querem receber, por exemplo, 20 mil por mês, você tem que pegar 20 mil vezes 12, aí daria 240 mil. É isso que vocês querem receber anualmente. Esse dividend yield é o dividendo que você recebe anualmente. Então, você vai pegar 240 mil e vai dividir esses 240 mil por 0,08, que é 8%. Aí você vai ver o total de 3 milhões. Ou seja, se você quer receber de forma bem conservadora e bem realista mais de 20 mil reais em dividendos, você precisaria de 3 milhões, 100% em fundos imobiliários na média. Claro que você pode obter muito mais do que isso com menos dinheiro, mas aqui a gente está sendo bem realista, pegando um histórico de décadas. Isso é bem interessante. Ah, Guilherme, mas eu não vou receber para sempre 20 mil, pode ser que mude, pode ser que ano que vem eu receba menos, pode ser que o 20 mil não compre a mesma coisa daqui 10 anos, tal, tal. Sim, por isso mesmo que eles aumentam o valor deles, entendeu? Ele não vai continuar 3 milhões o dinheiro que você deixou lá, vai ficar 3 milhões e meio, vai virar 4 milhões, vai crescer o dinheiro que está lá, porque é a linhazinha azul. A linha verde é o quanto você vai receber, os 20 mil por mês. Agora a linha azul são os seus 3 milhões, entendeu? Os 3 milhões que você deixou lá, ele vai se valorizar. Percebe que a linha azul subiu? Por quê? Porque em média cresceu os fundos imobiliários, assim como os imóveis. Para pensar, os fundos imobiliários eles crescem no longo prazo, assim como as kitnets para alugar. Se você coloca uma kitnet para alugar, você vai ver que a kitnet depois de 5 anos não vai estar valendo a mesma coisa, entendeu? Se você já viu também estudos acadêmicos, o próprio Robert Shiller, um cara totalmente renomado aí na parte econômica e financeira, ele já fez um estudo dos últimos 150 anos nos Estados Unidos, que lá tem um mercado mais maduro imobiliário, e nesse estudo ele verificou que os imóveis, basicamente, eles repõem a inflação no longo prazo. E o mesmo vai ocorrer aqui no Brasil, como a gente consegue ver se a gente compara o IPCA com o próprio FIX, ou mesmo com outros tipos de índices que você queira, você vai ver que os imóveis eles repõem a inflação, entende? Talvez até um ganho acima da inflação, mas vai ficar nisso. Enquanto que o seu aluguel, quanto você vai receber, seus proventos, né, a linguagem mais técnica para dividendos dos fundos imobiliários, do quanto você recebe, é proventos. E esses proventos que você vai receber na sua conta também vão crescer, porque o aluguel cresce. Então eles vão cobrar maiores aluguéis por conta da inflação, e você não vai precisar ter chabu nenhum para ter o seu dinheiro na conta, para ficar falando com o inquilino, tal, tal. Esse problema não é seu. Ah, e qual outro caminho que eu teria para conseguir receber essa renda para a vida toda, através dos investimentos? Outro caminho seria IPCA+, que daí tem cupons semestrais ou cupons mensais. E o que seria isso? É você deixar lá no Tesouro Direto seu dinheiro e você deixa investido, a cada 6 meses ele acaba distribuindo para você os juros lá que rendeu. É ruim porque tem imposto, eu não gosto bastante, mas sei lá, é uma maneira, né, que você pode estar ganhando da inflação e mais um dinheirinho, porque, por exemplo, IPCA mais 7%, você vai receber 7% ao ano, então, sei lá, se você colocou 1 milhão, você vai receber de forma real 70 mil, entende? É isso daí que eu estou querendo dizer. E daí esse IPCA+, é um dos caminhos que você pode ter no Tesouro Direto. É só vocês acessarem aí na internet, vocês conseguem ver tudo isso que eu estou falando para vocês. Acesse aí tesourodireto.com.br. Você já consegue encontrar esse tipo de investimento. É um investimento que vai te dar um ganho real. Beleza, Guilherme, mas é melhor do que os fundos imobiliários? Ao meu ponto de vista, não. Por quê? Porque fundos imobiliários têm um prêmio de risco perante o IPCA+. Sempre você vai verificar que se o IPCA+ está pagando alguma coisa, os fundos imobiliários vão estar pagando um pouco mais, por conta deles serem mais arriscados. Então, os imóveis, eles acabam ganhando da renda fixa. Em média, 4 a 5% a mais. Então, hoje, que está pagando IPCA mais 7% na renda fixa, os fundos imobiliários pagariam IPCA mais 12%, entendeu? Tipo isso. Tem alguns ainda, inclusive, que eu acabei encontrando, eu investi nesses tempos, IPCA mais 10, mais 11%. É como se você estivesse ganhando 11% de forma real todo ano. Ah, mas não é em forma de dividendos ou em forma de crescimento do preço do fundo imobiliário, Guilherme? Pode ser das duas formas. Vai crescer o fundo imobiliário quando a renda fixa cair e também talvez ele consiga pagar mais dividendos, porque ele vai estar com mais dinheiro para investir, visto que quando cai a renda fixa, mais dinheiro entra nos fundos imobiliários. E entrando mais dinheiro nos fundos imobiliários, o próprio gestor vai conseguir utilizar melhor do dinheiro, né, para fazer rodar e ganhar escala nos imóveis que ele for comprar, nos negócios que ele for realizar, entendeu?
Enfim, então, ao meu ver, fundos imobiliários seria a melhor forma de renda no Brasil. E aí tá as médias, né, e os gráficos mostrando para vocês. Vocês também podem pensar, e ETFs, Guilherme, ETFs do Brasil, seria bom para eu receber uma renda? Olha, ETF no Brasil tem imposto, tem 15% de imposto de renda na venda, tal, e no quanto você recebe, né? Vai ter imposto tanto na venda quanto os proventos que você recebe tem aqueles 15%. Então tem que tomar cuidado, tá? Nessa renda que você recebe dos ETFs, porque você vai tá sendo corroído pelo imposto, assim como os de cupons semestrais que eu falei para vocês do IPCA+. Por isso mesmo que os fundos imobiliários, sim, vai pelo simples. Melhor caminho fundos imobiliários, ao meu ver, e acredito que por várias pessoas aí, se você olhar em questão de custo, são menores impostos, eles acabam tendo uma previsibilidade melhor, tem essa média aí de 8% igual o gráfico mostra, eles crescem repondo a inflação, então já é um belo caminho vocês utilizarem dos fundos imobiliários, tá bem? Agora, se a gente olhar o cenário dos Estados Unidos, será que funciona da mesma forma? Sim, funciona da mesma forma. Vou até pegar um gráfico aqui, esse gráfico aqui é bem legal, mas eu vou mostrar primeiro esse daqui. Esse daqui pode parecer complexo, mas não é tão complexo assim. Vamos lá, que em partes vocês vão conseguir entender. Tá vendo a linha que tá menor aí, que é a azulzinha escura? Essa azulzinha escura, que é a última aí, são basicamente a renda fixa americana. Então ele está comparando a renda fixa com os imóveis. Lembra que eu falei para vocês que no Brasil tem um prêmio de risco? Exato. Nos Estados Unidos também. A gente consegue ver que a renda fixa aí, de longo prazo, IPCA+, que seja, vemos que lá é diferente, lá é CPI, né, a inflação. Mas coloca na cabeça que é a inflação mais alguma coisa, entendeu? A renda fixa deles funciona de uma forma diferente, é flutuante, mas pode se resumir como renda fixa de longo prazo, essa linha azul. Vemos que ela teve um yield bem baixo, né? Ela teve um yield menor historicamente. Agora, é uma média aí, vamos colocar de uns 5%, coisa assim, abaixo disso, mas teve períodos bem maiores, né? Próximo de 15%, tal. Agora, pegando outra, verdinha, a linha verdinha, o que ela é? Ela está pegando os equity rates, que são aqueles rates maiores, assim, mais sustentáveis, tal. Os grandões, né? Enquanto que o All Rates, que é a amarelinha, está pegando todos os rates, todos os imóveis, todos aqueles investimentos em imóveis nos Estados Unidos, que está melhorzinha aí no quesito de média. A gente vê que a média dela ficou já entre 7,5%, 8%, coisa assim. Agora, se a gente pega o Mortgage Rates, que é aqueles rates de hipotecas, ou seja, e rates realmente ligados com dívidas imobiliárias, tem um maior risco, claro, mas vemos uma média bem superior. Ficaria uma média aí de uns 12%, 13%. Tudo isso em dólar, pessoal, tudo isso em dólar. Então, se a gente pega desde o histórico da nossa moeda a valorização do dólar, vemos que foi em torno de 6, 7% aí. Então, imagina só, 6, 7% acima desses 12,5%, já daria 12 mais 7, 19%. A gente poderia fechar em uns 19% em média de dividendos. É um absurdo, é muita coisa de média. É como se você colocasse 1 milhão e você recebesse 190 mil por ano, entendeu? Isso cenário realista. É loucura, né? É muito dinheiro que você poderia receber investindo em rates nos Estados Unidos. Inclusive, a gente olha em performance eles, em relação às empresas, às ações, os rates acabaram tendo retornos absurdos, acima das empresas. Então, investir em rate, imóveis nos Estados Unidos, rate é isso, vale muito a pena, vale muito a pena. Se você ainda não conhece, eu vou fazer um evento daqui a um tempo, eu acredito que agora no mês de setembro, eu vou fazer um evento específico falando sobre rates e cripto, principalmente para as pessoas que acabam recebendo mais dinheiro aí, e que conseguem ter retornos mais rápidos. Então, já segue o perfil, já acompanha por aqui, que provavelmente pode te ajudar a começar a investir nesse tipo de investimento. Enfim, então a média ficou como dos imóveis lá nos Estados Unidos? Os imóveis mais conservadores, a média ficou aí em torno de 6, 7% em dólar, enquanto que, se a gente pega a média daqueles mais arriscados, ficou em 12,5% em dólar, tudo isso em dólar. Isso que você conseguiria receber anualmente de aposentadoria se investisse 100% em rates. Aí pegando até em dividend yield de preço, para a gente olhar aquele mesmo gráfico que eu tinha mostrado do Brasil, lembra? Voltando aqui, aquele mesmo gráfico que eu tinha mostrado do Brasil, do preço dos fundos imobiliários, a curva azul com a curva verde, que é o dividend yield, a gente consegue observar também o mesmo comportamento nos Estados Unidos. Por quê? Nos Estados Unidos, está vendo que o azul é o preço deles, enquanto que o vermelho é o dividend yield. Olha só quanto que ficou a média do dividend yield deles.
basicamente aquilo que a gente verificou, né? Ficou na média de 6, 7%, 7,5%. Momentos que teve um pico muito grande, principalmente no momento aí que teve a crise, né? Lá 2008, 2009, o dividend yield explodiu porque o preço caiu muito, aí por conta de cair o preço, os aluguéis continuam sendo pagos. Vamos colocar valores simples para vocês poderem entender isso. Vamos supor que o imóvel vale 10 mil reais, certo? O imóvel vale 10 mil reais. Vamos colocar valores pequenos. E o imóvel vale 10 mil reais e a pessoa paga 100 reais por mês. Ou seja, a pessoa está pagando 100 reais por ano, para facilitar. Ela paga 100 reais por ano. Se ela paga 100 reais por ano e o imóvel vale 10 mil reais, ou seja, ela está pagando basicamente 1%. 1% ela está pagando de dividendo. Então é um dividendo baixo, certo? Agora, quando o imóvel cai de valor, ou o imóvel fica 1.000 reais. Se o imóvel fica 1.000 reais, os mesmos 100 reais que a pessoa está pagando de aluguel já viram 10%. Percebeu? E não mudei nada. A pessoa continua morando lá. A diferença é que o preço do imóvel caiu. E foi isso que ocorreu em 2008 com os rates lá nos Estados Unidos. E daí o imóvel caiu, as pessoas continuaram vivendo nas casas, pagando os aluguéis, o dividend yield subiu. Então o dividend yield subiu pra caramba, a ponto de ficar 10%, coisa assim. Essa mesma dinâmica com números mais simples que eu passei para vocês, entendeu? Enfim, através disso, a gente consegue tirar quais conclusões? Quais conclusões que podemos aferir disso, né? Ah, Guilherme, quer dizer que lá nos Estados Unidos funciona da mesma forma? Então, eu vou colocar todo o meu dinheiro em rates nos Estados Unidos e está tudo bem. Não necessariamente. Por quê? Porque tem esse risco do setor, o setor imobiliário. Imagina dar uma crise no setor imobiliário, você aguentaria ficar todo esse tempo? Olha só, desde 2007, mais ou menos, os rates caíram, né? 2007 e tal. Aí eles voltaram no mesmo patamar de 2007 só em 2017. Foi cerca de 10 anos aí. Você aguentaria ficar com seu dinheiro diluído, ter caído seu 1 milhão para sei lá quanto? Vamos supor que seu 1 milhão caiu para 500 mil. Você ia aguentar ficar vendo ele por 500 mil durante 10 anos para daí ele se recuperar? Entende? Por isso mesmo que eu falo, é muito perigoso você deixar 100% o seu dinheirinho em apenas uma coisa, seja em fundos imobiliários ou seja em rates. Por isso que você tem que diversificar. E se a gente olha o SP500, qual foi a média de dividend yield que você pode conseguir com ele, a gente consegue ver o quê? A gente consegue ver que basicamente foi em torno de 1,7%, 1,9% ao ano. Esse foi o dividend yield do SP500. Agora, se a gente olha ETFs voltados mais para dividendos, foi de 4 a 5% ao ano. Tudo isso em dólar, tá? Que eu estou dizendo. E no caso do SP500, a gente também tem que considerar que não é apenas o dividendo. A gente tem um crescimento dentro dele, porque estão empresas de dividendos e empresas de crescimento. São as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então tem esses dois aspectos a se considerar. Agora, se a gente olha uma carteira perfeita de REITs, sem pegar a média, tá? A gente pegar uma carteira perfeita, uma carteira que, inclusive, eu dou exemplos dentro da minha plataforma 7APCV, se você tem interesse em montar uma carteira desse estilo, clica no link da Bia e acessa lá, que lá vai ter uma aula gratuita mostrando para você qual que é o caminho que você deve seguir. Enfim, lá a gente trata exatamente de uma carteira que consegue facilmente ter uns 6, 5% aí de dividendos para você ao ano. E daí esses 6, 5% de dividendos ao ano, sem dizer o crescimento dos rates, porque a gente viu que eles têm um crescimento mais acelerado que aqui no Brasil, os fundos imobiliários, né? Lá o mercado é mais maduro. Então, subindo 6%, além dos 6% que você vai estar recebendo, podemos dizer aí uns 12%, coisa assim, entendeu? Quer dizer que vai ser 12 exatamente todo ano? Não. Quer dizer que é uma soma? Não, porque é uma multiplicação, é totalmente diferente. Mas a gente pode colocar de forma simples dessa forma, né? Que você recebe uns 7, 8% aí, de forma tranquila em dólar, se você investe bem em rates. Enquanto que em ETFs de dividendos 4 a 5%, e aqueles rates, por exemplo, mais arriscados de mortgage, você consegue mais de 10%, mas estaria um risco muito grande, podendo cair muito o dinheiro que você tem lá. Imagina só, que perigo que você passaria. Enfim, eu até coloco um exemplo aqui. Se você tivesse investido 100 dólares no principal índice de rates dos Estados Unidos lá na década de 70, hoje você teria 1.200 dólares de renda anual para a vida toda, para cada 100 dólares investidos únicos naquela época. Então imagina só, a cada 100 dólares que você investisse, hoje você poderia estar recebendo 1.200 dólares de renda para a vida toda. E daí para finalizar aqui, pessoal, a live rapidinho, eu vou mostrar para vocês aquilo que vocês estavam pedindo sobre, eu até vi alguns comentários aqui, sobre a carteira, né? Qual que seria a composição ideal da carteira, portanto, para eu poder viver de renda, para eu poder receber de forma sustentável e crescente os dividendos da minha conta? Seria basicamente uma carteirinha de 30% a 60% de renda, ou seja, com fundos imobiliários, com IPCA+, com rates, tal, mas aqueles mais focados, mais conservadores, né?
e 40% a 70% em crescimento, ações Brasil, estoques, que seriam ações nos Estados Unidos, rates também, Bitcoin. Então, de 40% a 70% para essa parte de crescimento e de 30% a 60% na parte de renda. Aí você vai regulando risco e retorno, né? Por exemplo, eu quero que cresça bastante, eu quero que aumente cada vez mais o meu dinheiro, né? Porque, por exemplo, você não vai utilizar da mesma quantidade toda a sua vida. Eu até separo em bloquinhos assim, porque, por exemplo, a cada setênio, a cada 7 anos, ou a cada década, a cada 10 anos, você não vai utilizar da mesma quantidade de dinheiro. Hoje você necessita de, vamos supor, 20 mil reais para você seria ótimo para você viver. Mas a partir do momento que você começa a receber 20 mil, daqui 10 anos você vai querer receber muito mais. Eu estou já considerando a inflação, tá? Já estou considerando a inflação. Mas vamos supor que você queira receber... eu não quero receber mais 20 mil de poder de compra. Estou falando de poder de compra. Eu quero receber 40, eu quero receber 50. Então, a cada década, você vai querer receber mais. A gente pode colocar em bloquinhos as décadas. Portanto, não adianta você investir 100% em dividendo, que só vai se repor pela inflação. Você vai ficar a vida toda gastando só 20 mil, por exemplo. Você vai querer desfrutar demais. Por isso mesmo que é legal a gente fazer o quê? A gente colocar um pouquinho de crescimento, igual essa carteira mostra aqui. Que aí ela vai crescer o quanto você recebe todo mês e você vai conseguir desfrutar cada vez mais da sua vida. Exemplo, a cada década, naqueles bloquinhos que eu coloquei, perceba que no segundo bloquinho tem duas coisinhas, ou seja, você comprar, sei lá, você fez 2 viagens no exterior. Daí depois, daqui 5 anos, você quer fazer 3 viagens ao ano para o exterior. Aí daí depois, daqui 3 anos, 10 anos, você quer fazer 4 viagens para o exterior ao ano. Entende? Você vai melhorando sua vida, por quê? Porque uma parte da sua carteira está em crescimento, com estoques, com ETF de crescimento, com parte voltada para Bitcoin, que ajuda muito na multiplicação de capital, e outra para a questão de renda. Então eu acredito que o foco da live foi contemplado, né? Todas as partes de explicar as duas regras gerais de dividendos, tanto a questão de os dividendos eles não aparecerem do nada, eles comporem a parte do patrimônio das empresas ou dos negócios. Também falamos da outra regra dos dividendos que basicamente eles são distribuídos, eles auxiliam na parte psicológica sua de você se sentir motivado investindo, como também na questão de os dividendos eles mostrarem que a empresa está indo bem, que ela está conseguindo dar bons lucros e bons resultados. Tem aquele aspecto de retorno que eu mostrei alguns gráficos. Também falamos sobre a parte do usufruto e do acúmulo, né? Que você tem a parte que você quer multiplicar seu capital, que é mais voltada para empresas de crescimento. Exemplos do Brasil é a própria Localiza, a própria Fleury, Raia Drogasil, enquanto que tem a parte de usufruto, que daí seriam empresas mais voltadas para dividendos, como, por exemplo, empresas as quais, que eu dei alguns exemplos aqui, que foram a Engie, a Ambev e muitas outras que você consegue pesquisar, empresas mais de valor. E comparei fundos imobiliários, comparei ações, IPCA+, ETFs do Brasil, tal. Explicamos também sobre rates e outros conceitos da carteira madura de como você consegue separar em porcentagem a parte de crescimento e a parte de dividendos que você vai receber. Eu, particularmente, utilizo grande parte da minha carteira para crescimento, mais de 90% dela é mais de 80%, 90%, enquanto que para dividendos eu não foco tanto, visto que eu sou muito novo e eu quero me aposentar lá na frente. Então, conforme vai passando o tempo, eu vou adequando e vou, talvez, os meus novos aportes, quando eu tiver mais velho, eu vou realizando para a parte de dividendos, para poder aumentar essa porcentagem da minha carteira que representa ativos de dividendos e automaticamente diminuindo aqueles ativos que são de crescimento. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários. E lembra, se você precisar de algum tipo de acompanhamento personalizado para aprender a investir globalmente, pode clicar no link da minha bio, plataforma 7APCV, que com muita honra eu vou ajudar você a realizar seus investimentos ou mesmo melhorar sua rentabilidade. Até mais. Tchau, tchau.